Boa noite, pessoal! Hoje vamos fazer uma live interessante porque a gente vai falar sobre algumas das vitaminas e minerais que eu acho importante a gente, pelo menos, conversar um pouquinho sobre, né? Pelo menos você ter uma informação sobre por que muita gente está deficiente nessas vitaminas e nesses minerais. Deixa eu botar para carregar, que meu dia foi muito agitado hoje, né? Muita coisa. Olha, para não ficar sem bateria aqui. Tá? Cheguei em casa neste momento, né? Direto para nossa live aqui. E para todos vocês que têm uma vida muito corrida, né? A gente vai precisar ter equilíbrio, né, dos nossos hormônios, equilíbrio do nosso sono, equilíbrio, né, do exercício físico, mas também vai ter equilíbrio, né, dos nossos minerais, das vitaminas. E todo mundo que trabalha bastante provavelmente vai consumir um pouco mais, né, de combustível. Né? Se você, né, é como se fosse o seu carro, né? Se você trabalha mais, se o seu carro roda mais, vai precisar de mais gasolina. Mas não é só mais gasolina, né? Vai precisar mais de óleo, vai precisar mais da revisão, vai ter que revisar melhor os pneus, talvez tenha que trocar os pneus antes, né? Motor, tudo. Então, a gente tem que pensar nisso, tá? A live vai ficar gravada e vou deixar ela também lá no YouTube depois. Boa noite, a Elizabeth que também está aqui, meus pacientes sempre estão aqui. E os meus pacientes sabem que como é importante a gente fazer um ajuste, né, das nossas vitaminas e nossos minerais, tá? Se algum paciente meu quiser deixar algo aqui aqui nos comentários algum depoimento, pode deixar. Então, por exemplo, né, vamos começar aí com a vitamina B12, uma vitamina essencial e importantíssima para o nosso corpo como um todo, mas especialmente importante para o nosso cérebro, para nossa memória, para nossa performance cognitiva. E quem aqui, de vocês que estão aqui, não precisa um pouquinho mais de memória, né? Principalmente depois do Covid, como teve gente que está com a memória mais fraca, né? Então o Covid, nisso foi muito... Ele deixou esse legado aí, né? Então assim, B12 importantíssimo, tá? E a B12, a gente encontra ela mais em fontes, por exemplo, animais. Mas vejo muito onívoro, né? Muitas pessoas que comem carne com a B12 baixa, porque questões gástricas, questões intestinais, B12 não é muito fácil de ser absorvida, tá? Então não é o que a gente ingere, e sim o que a gente absorve, né? Então e B12 baixo, o que é uma B12 baixo para mim? Abaixo de 500, embora esteja na referência do laboratório. Na minha visão, quando a gente está falando em otimização do corpo, em otimização do nosso cérebro, a gente vai querer uma B12 mais alta, tá? Porque vai performar melhor, vai ter melhor cognição. Tem estudo mostrando isso, né? Melhor cognição. Paciente 300, 400, 500 teve melhor performance cognitiva. Você vai, né, fazer o seu cérebro funcionar melhor, tá? Então, B12 super importante. Tem gente que não precisa suplementar B12? Até tem, mas é uma minoria. A grande maioria das pessoas, a grande maioria dos meus pacientes, eu posso falar aqui pelos meus pacientes, a maioria dos meus pacientes tem uma B12 mais baixa quando não está suplementando. Né? Baixa de quanto? Baixo de 500. Né? Mas também não é uma coisa como qualquer outra coisa que você vai usar, né? Quanto mais alto, melhor. Não, a gente tem que achar níveis ideais e também achar níveis em que a pessoa vai se sentir melhor também, tá? Então B12, muito importante, né? Muita gente, a maioria dos meus pacientes acaba suplementando porque o seu exame de sangue de B12 está abaixo, né, de níveis ideais. E a B12 é um exame muito fácil, né, relativamente barato de fazer a dosagem no sangue, tá? E é uma dosagem bem fácil de você fazer, e quando está muito baixa a sua B12, isso pode estar relacionado inclusive até algumas doenças, né? Então B12 é uma que eu vejo, né, nessa nossa lista desses 4, que eu acho que 4 suplementos que pode ser bem interessante você utilizar, mas eu sempre digo assim, ó, nunca utilize nenhum suplemento sem orientação do seu médico, do seu nutricionista, tá? Nunca faça nada por conta, porque não existe nada que seja bom em excesso. Então, né, a diferença da droga para o veneno, né, o remédio para o veneno é a dose, por isso que você tem que, né, dose, faça os seus exames. Eu que faço suplementação e tudo que eu faço para vocês, eu faço para mim também, tá?
Eu faço o que eu faço para vocês, faço para mim. Tá? Também faço meus exames regulares, também faço a minha suplementação, baseio minha suplementação baseado nos meus exames de sangue. Tá? É isso que a gente tem que fazer. Né? Não é fazer suplementação por fazer, tá? Bom, B12, qual é a outra que é bem importante? Ômega 3, tá? Mas ômega 3, o que eu sempre falo para todo mundo é que o padrão da nossa dieta é um padrão que é baixo em ômega 3, em alto em ômega 6 e 9. Né? Onde está 6 e 9? Está nos óleos, está na comida processada, está na comida industrializada. E essa relação entre ômega 6, 9 e 3, né? Ela tem que ser equilibrada. E se fica desequilibrado, o que acontece? A gente favorece a inflamação. Tá? Um pouco de ômega 6 e 9 a gente precisa. Mas quando a gente tem demais, a gente desequilibra toda essa cascata, né? E você vai favorecer a inflamação. Né? E por isso que o ômega 3 ele é anti-inflamatório. Tá? E a nossa dieta está com pouco ômega 3 porque a gente está comendo... Teria que comer peixes, né? A gente já come pouco peixe. Muitos dos peixes que a gente come não tem mais a quantidade de ômega 3, porque é de cativeiro, porque o alimento do alimento já não tem a mesma riqueza que tinha no passado. Né? Então a gente tem vários problemas aí relacionados ao ômega 3 e a gente também tem problema com a suplementação. Né? E a gente tem diversos problemas, inclusive quando a gente fala de suplementação de ômega 3, porque a gente tem... A extração de como é que extrai esse ômega 3, às vezes vai acabar aumentando muito metais pesados no ômega 3, tá? Já tem estudo mostrando, assim, em alguns suplementos, aumento de um metal pesado. Imagina, você está querendo fazer uma coisa para o seu bem e você acaba se intoxicando mais ainda, né? Se contaminando mais ainda. Então tem que ter um ômega 3 de boa qualidade. Outra coisa importante quando a gente fala de ômega 3, quando você vai suplementar, é olhar também selos de qualidade. Por exemplo, tem o selo IFOS, né? IFOS, que é um selo de qualidade dizendo que aquele ômega 3, né? Pelo menos atinge padrões de qualidade e não tem, né, metais pesados, né? Mas a gente também, além disso, a gente tem que cuidar que na quantidade total do óleo de peixe, por exemplo, na cápsula, grande parte, né, deste conteúdo seja do EPA e DHA, que são os dois principais ácidos graxos do ômega 3, que são os principais ômegas, digamos assim, anti-inflamatórios, né? E aí a gente vai ver que um bom ômega, né, ele vai ter uma ação anti-inflamatória poderosa, tá? Mas quando a gente também está falando aqui de ômega 3 para um tratamento, a gente também vai falar em doses mais altas. A gente está falando de 1,5, 2, 3, 4 gramas de DHA e EPA, né, que são a parte, né, a melhor, né? Então é muito fácil a gente achar óleo de peixe 2, 3 gramas, mas quando tu vai ver a quantidade de EPA e DHA, que é o que realmente importa, né, é 500 miligramas. Então, né, cuidar muito disso, né? Esses selos também são indicados na embalagem dos peixes comprados no supermercado? Não, esse selo que eu falei, o IFOS, é basicamente para ômega 3, tá? Então, boas marcas de ômega 3 tem esse selo IFOS. Depois eu vou deixar aqui no Stories, né, um ômega 3, não vou colocar marca, mas só vou colocar o selo IFOS para vocês verem como é que ele é, né? Ele tem um selo de uma forma, né, específica, bem fácil de você identificar, tá? Então é uma forma da gente controlar a qualidade. Não, é uma, né? Todos os métodos eles podem ser um pouco falhos, mas quanto mais selos de qualidade, né, pelo menos algum padrão de qualidade, isso já garante, né? Então isso é importante. Hoje a gente tem que cuidar também com questões relacionadas, inclusive, à falsificação de suplemento, né? A gente já vê hoje maior quantidade de falsificação de produtos. Esse é outro grande problema, né? Tem boas marcas que quando às vezes você vai comprar pela internet, de ômega 3, por exemplo, quando você vai ver essa marca é falsificada, né? Então a gente tem que cuidar tudo, né? E tem que cuidar também com o suplemento barato, porque às vezes o suplemento barato também pode ser um tiro no pé, tá? Porque pode ter um monte de contaminante também. Bom, a gente falou de B12, a gente falou de ômega 3, né? Precisa fazer algum exame para saber se precisa tomar ômega 3, é necessário. É interessante, existe, né, um exame nos Estados Unidos para você identificar a quantidade de ômega 3, até tem um índice, tá? Inclusive validado
em estudo científico, né? Mas o problema é que ele ainda é muito caro. Você pode até fazer no Brasil, mas vai custar caro, né? Então, identificando uma forma indireta de você ver quanto de ômega 3 você precisa, identificando a dieta, né? Uma dieta de padrão ocidental, teoricamente, você precisaria muito ômega 3, né, suplementar, porque a gente está muito deficiente na nossa dieta de ômega 3 e desregulado essa relação ômega 9, ômega 6 e ômega 3. Tá? De uma forma geral, grande parte dos meus pacientes eu suplemento ômega 3. Né? Quem está aqui, tem vários pacientes meus aqui, podem dizer que praticamente quase todos os meus pacientes eu coloco algum nível de ômega 3. Esse nível pode variar muito na qualidade da alimentação, do perfil inflamatório desse paciente, das doenças que esse paciente tem. Né? E o ômega 3 pode ser uma excelente estratégia anti-inflamatória em doses mais altas, mas um grande impeditivo, né, para usar ele desse ponto de vista mais anti-inflamatório, assim, mais terapêutico, é realmente o preço do ômega 3, porque para níveis terapêuticos ele é realmente bem caro. Né? A gente inclusive tem um ômega 3 especial, utilizado inclusive na cardiologia, com estudos bem interessantes, com doses altas de EPA, chega a ser 4 gramas de EPA. Olha só a quantidade de ômega 3, né? É muito ômega 3, tá? Mas tem estudos bem robustos, né? Com melhora, né, de perfil cardiovascular, com um produto específico, né? É bem específico o produto, né? Mas é 4 gramas de EPA, né? Purificado de EPA. Se quiser, tu procura na internet, bota no Google acadêmico, você vai ver lá os estudos do EPA 4 gramas, né, na doença cardiovascular. Bem interessante, mas com doses altas e um preço também um pouco elevado. Olá, Diego, tudo bem? Ó, meus pacientes todos aí, ó. Sempre uma aula escutar a live do Dr. Rui. Muito obrigado. Então, ômega 3 é outro que eu acho bem interessante, mas volto a dizer, nunca faça a suplementação sem consultar seu médico, seu nutricionista, seu profissional de saúde, né, de confiança, né? Porque não adianta, não faça nada por conta, não faça a suplementação por conta, porque, né, a diferença da dose e do remédio para o veneno pode estar nessa dose, né? Cuida muito disso. Bom, vamos para o terceiro, magnésio. Eu sou muito fã de magnésio, tá? Acho que magnésio é um dos minerais que a gente também tá bem... muita gente tá deficiente ou insuficiente, vamos pensar assim. O Brasil, o solo brasileiro não temos vulcão no nosso solo, não tem muito magnésio, tá? E se o solo já não tem muito magnésio por natureza, e a gente vive cada vez num ambiente em que a gente planta mais ou menos as mesmas coisas sempre no mesmo lugar, né? Isso também já diminui um pouco os nutrientes, então já fica difícil. Se você for ver a quantidade de magnésio que a gente tem que, né, ingerir através da alimentação, tá? Você vai ver que você vai ter que comer muito. E você vai ter que comer muitos legumes, muitos vegetais, tá? Muitos alimentos, e aí eu vou dizer para vocês que hoje, do jeito que a maioria das pessoas vive, ela não está conseguindo, né, conseguir ingerir uma quantidade adequada de nutrientes. E o magnésio, o problema é que você precisa de muita quantidade de magnésio, tá? Varia de 500, 600, 700, 800 miligramas dia. Se você vai botar lá quanto de alimento, de legume e vegetal que você precisa, é bastante, tá? E aí, a gente ainda se depara com muita gente que não come quase nada de legumes e vegetais, tá? Alguém aqui pode até achar um absurdo, mas eu tenho muita gente que não come praticamente nada de legumes e vegetais, né? Então as pessoas, frutas não comem, tá com medo lá da glicose alta, ninguém não come fruta por medo da glicose elevar. Não, sim, comer excesso de frutas, mas as frutas têm muitos antioxidantes, a fruta é muito importante para o nosso corpo, né? Claro, não é para comer 10 bananas por dia, como eu tenho alguns pacientes que já vieram comendo 10 bananas por dia. Porque é bom, né? Eu vou comer bastante, né? E isso realmente pode alterar, né? Lembra que eu falo para vocês? A dose, né, que faz o veneno ou o remédio, né? E o magnésio, a gente tem bastante deficiência. E aí as pessoas começam a suplementar magnésio, se sente melhor,
se sente mais disposto. O magnésio é muito importante para energia, pessoal, para mitocôndria, para energia, para disposição, para o cérebro, né? Pode ser, inclusive, bom para o seu intestino. Tá? E aí a gente tem um monte de tipos de magnésio. As pessoas sempre ficam perguntando, o magnésio treonato, que é bom para o cérebro, e o dimalato, que é bom para a energia, e o taurato, que é bom para o coração, e o citrato, que é bom para o intestino, e o glicina, que é o quelado, eu digo, é o coringa, né? E é o que eu mais utilizo, né? O magnésio quelado, que é glicina, porque a glicina, inclusive, vai lá e ajuda a aumentar os canais de GABA de noite, né? Então eu gosto de usar muito magnésio de noite, já deixa a pessoa mais calma, mais tranquila. Então, claro que não é um efeito absurdo, mas ajuda, né? E o magnésio, principalmente quando a pessoa está bem deficiente de magnésio, a energia sobe, a pessoa se sente viva de novo, né? B12 também faz isso, B12 baixo, quando você começa a suplementar, a pessoa começa a ficar viva de novo, né? Então, como é importante a gente estar com os nossos, né, minerais, vitaminas bem ajustados, né? Magnésio, não sei se alguém fez essa pergunta, mas o magnésio no sangue, nós temos um problema, porque na verdade o magnésio no sangue, se tiver baixo no sangue, o negócio já está bem ruim. Mas se tiver normal no sangue, não significa que você está repleta e está com magnésio otimizado, porque é um percentual bem baixinho do magnésio, do pool de magnésio total, está no sangue. A maioria vai estar nos ossos, está nas células, né? Lembrando, falando em ossos, eu lembrei que na osteoporose é muito importante, né, a suplementação de magnésio, assim como é muito importante a suplementação de vitamina D, fazer o exercício, né? Os aminoácidos, as proteínas, né? Tudo para fazer um osso de qualidade, né? Mas o magnésio também é fundamental para um osso de qualidade. Se você está na menopausa, mulher, se você está com osteopenia, osteoporose, né? Conversa com o seu médico se você não está precisando também de magnésio, além de vitamina D, além de, né, todo o pool que precisa, né, a gente tratar com tiver osteoporose ou osteopenia, porque o osso fraco é um grande problema, né, quando a gente for ficando mais velho, né? Tem que estar preparado para isso. E o magnésio, ele é muito importante nesse processo, né? E a dosagem de magnésio no sangue, ela vai ter esse problema que muitas vezes, estando normal, não significa que você tem níveis ótimos de magnésio, né? Se estiver baixo, realmente, se estiver no exame de sangue baixo, está realmente muito baixo. Tem que repor, tem que ajustar, porque está ruim. Mas se está normal, pode ainda não estar em níveis otimizados, né? Porque isso é muito importante, né? E nesse quarteto que eu separei aqui para vocês, né? Começamos com a B12, com o ômega 3 e como falamos o magnésio, né? O quarto é a vitamina D. Antes, né, o cloreto de magnésio, a vantagem é que é uma forma muito barata da gente suplementar magnésio. A desvantagem é que o cloreto de magnésio pode, para algumas pessoas, dar efeitos gastrointestinais, principalmente diarreia, né? Então, aí a gente vai ter que o problema é mais embaixo, né? Porque pode dar bastante diarreia. Tem gente que, e como tudo é muito individual, tem gente que não vai ter problema nenhum com cloreto de magnésio que você compra na farmácia, que tem um preço bem acessível, né? E como eu disse, né, a grande maioria das pessoas, o problema é a deficiência de magnésio. E aí o mais importante é você restaurar o magnésio, independente do sal que você acopla, né? O sal é um plus, né? O sal é o treonato, é o glicina, é o dimalato, é o cloreto, é o citrato, né? Então se você conseguir utilizar o cloreto de magnésio, maravilha, porque, né, ele tem realmente um preço muito acessível. O melhor magnésio para osteopenia, eu diria que, eu não me lembro de ter visto nenhum estudo qual é o melhor. O mais importante é você, né, começar a ter magnésio no seu corpo, né? Então, primeiro começar a fazer uma suplementação que você consiga, né, fazer, que caiba no seu bolso, porque muitas vezes essa suplementação tende a ser mais de longo prazo, mas claro que sempre com orientação. A diarreia acontece com pessoas que não têm intestino preso. Olha, não necessariamente, tá? Tem gente que vai ter um intestino normal e vai ter diarreia, e tem gente que tem o intestino preso e vai ter diarreia, né? Não é, vamos pensar assim, não é uma regra,
Mas, aliás, tem gente que utiliza, por exemplo, cloreto de magnésio para tentar dar uma acelerada no intestino, que é aquele intestino mais preso, né? Por um lado, você vai estar conseguindo acelerar o seu intestino, mas por outro lado, na verdade, você não está tratando a real causa. Por que seu intestino está preso? Né? Tem muitas causas, né? E muitas vezes não é a falta de magnésio em si que está fazendo seu intestino ficar preso, né? E sim outras coisas que provavelmente está acontecendo lá e fazendo seu intestino ficar preso. Por último lugar, deixei, né, uma vitamina muito importante, né? Na verdade, não é nem uma vitamina, né? Na verdade, é um hormônio esteroidal, a vitamina D, ou o hormônio D, que é muito importante para a nossa vida. É uma vitamina que a gente tem uma boa utilização, já muito estudo com vitamina D, tá? É um exame que você pede no sangue, o exame no sangue é bem fidedigno, né? E a gente hoje tem bastante estudo mostrando da segurança de utilizar a vitamina D quando bem utilizada em doses, né, adequadas para cada pessoa, né? E aí também eu gosto de dizer que o valor ideal, que eu acho numa pessoa em geral de 40 a 60, né? Algumas pessoas vão precisar de uma vitamina D mais alta, mas sempre a gente, quando fala de vitamina D, a gente vai ter que estar olhando junto PTH, calciônico, né? Olhando para que paciente é, para pensar sempre segurança. Tudo que a gente faz, a gente tem que pensar em segurança, e isso é o mais importante, né? A segurança do paciente. E uma coisa importante é que vitamina D também hoje está mais fácil o acesso, a suplementação também está mais fácil, já tem produtos prontos, né? Claro que a dose vai ser menor, mas tem muito produto pronto que você não precisa nem de receita. Mas lembrando a vocês, né? Não faça nada sem uma orientação, tá? E a vitamina D, eu digo, ela é um hormônio pela sua função nas células, pela sua função no núcleo, pela sua função de fazer o corpo trabalhar de uma forma mais otimizada. E também uma das principais funções da vitamina D é modular o nosso sistema imune, que é o nosso sistema que nos defende contra, né, as invasões, né, dos vírus, das bactérias, dos fungos, mas também o sistema imunológico, né, nos protege contra as doenças autoimunes, né, que é uma desregulação do sistema imune. Eu falei aqui um pouquinho antes sobre o valor ideal de vitamina D, depois vai ficar gravado aqui, também vai ficar gravado no YouTube. E a gente tem que pensar, né, que os dois opostos são ruins. Uma pessoa que tem um sistema imune muito ruim vai acabar aumentando sua chance de câncer, porque sim, o nosso sistema imunológico mata um monte de células de câncer todos os dias. E um sistema imunológico ruim também vai propiciar maiores níveis de infecções. Agora, um sistema imune hiperreativo, como por exemplo nas doenças autoimunes, também vai ser ruim, né? Então, a vitamina D tem um efeito muito interessante modulando o nosso sistema imunológico. E modular significa, se está muito baixo, ele aumenta, se está muito alto, muito hiperativo, ele, né, reduz, ele acalma, né? Por isso que a gente sempre fala que pessoas que têm doenças autoimunes, é muito importante a gente entender a que nível de vitamina D está e manter níveis ótimos, né? Provavelmente em doenças autoimunes a gente vai querer uma vitamina D mais alta do que uma pessoa mais saudável. Interessante, por exemplo, né, que quando você tem uma infecção, né, a vitamina D ela vai favorecer a formação das catelicidinas, que são literalmente bactericidas, né? Literalmente vai lá e combate a bactéria, né? E aí interessante que às vezes eu vejo os pacientes que fizeram exames logo depois de infecções, a vitamina D baixa. Por que baixa? Porque aquela vitamina D foi consumida para ajudar a matar, né, alguns vírus, algumas bactérias, alguns fungos, né? Então, olha só a importância de vitamina D. Mas como tudo na vida, e como tudo que eu falei dos minerais, das vitaminas, nem de mais nem de menos. Tem uma dose ideal. Vitamina D demais pode também dar problema, né? Então, a gente tem que cuidar, nem de mais nem de menos. E principalmente quem está fazendo suplementação de vitamina D tem que se preocupar muito em tomar água, tá? Muito importante a gente tomar água. Aliás, todo mundo devia tomar água, né? Ninguém tá tomando água, né? Que minha água tá aqui. Aproveitar este momento para tomar um gole de água, né? Então a gente tem que tomar bastante água. Quem toma vitamina D precisa de muita água, né? A gente para não ter nenhum problema,
né? Então a gente é importante, né? A vida, né, é um conjunto de ações que a gente faz, tá? A suplementação, eu digo, é o plus. Agora, o mais importante sempre é o básico que você faz todos os dias. Eu falo assim, né? Só merece suplementar quem já está fazendo o básico, né? E o básico é o seu sono, sua alimentação, seu exercício físico, modular o seu estresse, seus relacionamentos, né? Vitamina D com a K2, sim. Eu sempre, quando faço a suplementação, eu sempre coloco um pouco de K2 junto com a vitamina D, um pouquinho de vitamina A, que melhora lá no receptor VDR, que é o receptor da vitamina D, se acopla à vitamina A e faz com que essa ligação seja melhor, né? Então a gente sempre bota um pouquinho de vitamina A, um pouquinho de K2 também vai ser importante, né? Então é tudo, a gente vê que funciona em sinergia, né? O corpo funciona em sinergia, os minerais e as vitaminas, eles funcionam em sinergia, né? Mas como eu digo para vocês, a suplementação é a cereja do bolo. O mais importante é fazer o básico bem feito. E se você já está fazendo o básico bem feito, a suplementação vai ser um plus a mais, que eu tenho certeza que vai te dar um impulso a mais. Tá bom, pessoal? Hoje a gente falou de B12, de ômega 3, de magnésio, de vitamina D, né? Então, bem importante, se você quer suplementar, converse com o seu médico, converse com o seu nutricionista, com o profissional da saúde que você confia para poder fazer a suplementação. Não indico ninguém fazer uma suplementação sem uma orientação, porque nada que você faça e de repente ficar em excesso vai ser bom para o seu corpo. Tudo tem uma dose ideal e a dose ideal pode ser diferente para mim, para você e de repente para uma outra pessoa. Tá bom, pessoal? Muito obrigado aí pela presença de todos vocês, tá? Essa live vai ficar gravada aqui e depois eu coloco ela lá no YouTube, tá? No YouTube Dr. Rui Ramos, né? E vai ficar lá salva. E você pode mandar para aquela pessoa que de repente está com a B12 baixa, né? Ou para aquela pessoa que está suplementando sem orientação, né? Muito importante, você tem que suplementar com orientação, tá bom, pessoal? E agradeço a todos vocês que estão aqui, meus pacientes. Tenham uma semana abençoada. E na próxima segunda-feira... próxima segunda-feira vai ser o meio do carnaval, né? Aí a gente dá um espacinho e voltamos daqui 14 dias, né? Lembrando, todas as segundas-feiras, 20 horas e 30 minutos, eu tô aqui para falar sobre algum assunto de saúde para vocês. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, um beijo no coração e uma excelente semana, um excelente carnaval a todos vocês. Tchau, tchau.